É algo muito complicado, mas pronto, do meu ponto de vista... Qualquer acionista tem essa prerrogativa de estabelecer metas aos gestores da sua empresa. Opinião pública. A mim está a dizer que é trabalhador tem razão, é que tem direito. Eu apenas quis comentar duas questões que foram levantadas aqui pelos intervenientes. Opinião pública, RCV. É que para interesse, é para não tudo. Votos de bom dia. Esta é mais uma edição do programa Opinião Pública da Rádio Difusão Cabo-Verdiana. De Daniel Cunha no Estúdio Mindelo faz a técnica aqui no Estúdio da Praia é assegurada por Mira Cardoso. Eu sou Eugênio Teixeira, estou na comunicação nos próximos minutos esta edição da Opinião Pública. Vamos aqui perguntar, quando se caminha a passos largos para a realização das eleições autárquicas, em princípio devem ser realizadas em novembro, que principais compromissos devem ser assumidos pelos candidatos concorrentes para as eleições autárquicas deste ano. Este é o tema. Você deve participar, dar a sua colaboração, colocar as suas sugestões aqui no programa. Já sabe que para fazê-lo pode ligar a partir deste momento para se inscrever. Nós vamos abrir agora a linha para inscrição. O nosso número de telefone é o 260 52 35, 260 52 35. É só telefonar a partir deste momento, fazer a sua inscrição e na hora certa nós iremos ligar para si para participar no programa Opinião Pública desta sexta-feira. Repito, o número do telefone é o 260 52 35, 260 5235. Pode ligar a partir deste momento e fazer a sua inscrição para depois participar no programa. Como convidados, José de Pina, presidente da ProPraia, aqui nos Estúdios da Praia. Muito bom dia, muito obrigado. Muito obrigado. E nos Estúdios do Mindelo, o nosso convidado é o Salvador Mascarenhas, ele que é o dirigente da Associação Socorro 2017. Para si, Salvador Mascarenhas, bom dia e também obrigado por ter aceitado o convite. Muito bom dia, obrigado também. São com estes dois convidados que vamos conversar no início do programa, depois abriremos a linha aos nossos amigos ouvintes. Zé de Pina, estamos já a caminhar a passos largos para a realização das eleições autárquicas. Em princípio, diz-se que será em novembro, mais coisa, menos coisa. É certo que os candidatos, a maioria já foram apresentados, sobretudo dos dois principais partidos, o MPD e o PCV, que, na ótica da Associação ProPraia, os principais compromissos que devem ser assumidos pelos candidatos concorrentes. Bom dia a todos. Eu começaria por questões de princípios. Princípios que devem, portanto, devem ser observados no estabelecimento desses compromissos dos candidatos em relação portanto, o seu eleitorado, não é, no seu respectivo município. Primeiro, eu proponho, não é, que os candidatos apresentem uma plataforma eleitoral, fundamentalmente com um programa com base numa visão para o desenvolvimento do município em causa, não é? E que, portanto, esse instrumento, portanto, não é, de visão, traga, portanto, respectivas medidas, ações, projetos e atividades para materialização dessa visão. Bem, nós temos visto que as eleições ocorrem muitas vezes, o eleitorado não conhece verdadeiramente o programa e não conhece a visão. Não se pode, portanto, apresentar um programa de desenvolvimento do município sem ter a visão para o desenvolvimento desse município, para que os projetos não se vagueiem e não apareçam do nada. Segundo princípio é ater-se a compromissos portanto, intervenções, projetos cuja concepção e execução são atinentes às competências do Executivo, da Câmara, da respectiva Câmara. Muitas vezes nós notamos que os candidatos têm tendência para trazer projetos que claramente, portanto, das áreas não da sua competência, não é? Muitas vezes competência do governo, como forma de atrair simpatia para a sua plataforma. Portanto, a ter-se
aos projetos. E finalmente, em termos de princípios, estabelecer que a estratégia essencial para a efetivação dos compromissos tem a ver com o trabalho necessário abnegado com o governo. Não é? Nós, na praia, temos essa preocupação imensa, queremos que não se repita, portanto, o desentendimento entre o governo e o município. Portanto, haver essa capacidade de trabalhar com parceiros, com o governo e outros parceiros, para assegurar com eficiência e eficácia a realização desses compromissos estabelecidos. Fundamentalmente, esses 3 princípios para início de conversa. Salvador Mascarenhas, na ótica do Socorro 2017, quais são ou que principais compromissos devem assumir os candidatos concorrentes às eleições autárquicas deste ano? Bom dia. Bom dia. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Nós, como uma associação cívica, onde o nosso principal objetivo é estimular a cidadania ativa, a primeira coisa que nós queremos, seja no governo local ou no governo nacional, é transparência e boa governança. Isso significa que deve implementar práticas de prestação de contas na administração pública para construir a confiança com a população. E também o combate à corrupção. Uma vez tivemos um encontro com o Primeiro-Ministro e pedimos que se criasse uma estrutura independente para combater a corrupção. Cabo Verde, sendo um país pobre, qualquer corrupção afeta. E ele, na altura, disse que havia o Tribunal de Contas, etc. Não chega. E volto a fazer esse pedido. Mesmo dentro da Câmara, porque há uma sensação de corrupção, existindo ou não, deve haver um mecanismo interno e independente para controlar tudo, que tenha acesso às contas e para sanar essa situação. E isso traria uma confiança da população perante a Câmara e maior cooperação. E depois, a participação comunitária. O que estamos sempre a dizer, temos de ouvir as pessoas. Temos de ouvir as pessoas. Porque muitas vezes, por exemplo, um exemplo que eu estou a dar não tem a ver com a governação local, mas tem a ver com aquela barragem em São Nicolau. Se ouvissem as pessoas, se calhar isso não acontecia. Mas, no geral, foram fazer as obras na Praia da Lajinha, não ouviram os surfistas, não ouviram as pessoas que frequentavam a praia, e hoje, sabe-se, se o pontão estivesse um pouco mais à esquerda, fazia-se surf no centro da cidade, o que era uma coisa incrível, com hotéis e pessoas surfistas viriam fazer surf. Por ignorância e por não ouvir as pessoas, aconteceu isso. Gosto de falar de coisas práticas. Portanto, ouvir as pessoas, estabelecer mecanismos de participação comunitária, ter sempre o orçamento participativo, que eles dizem que existe, mas é uma farsa, é uma autêntica farsa. Eu lembro-me que, por exemplo, quando se fez a consulta pública para as obras da antiga Praça de Doutora, eu, apesar de não estar de acordo completamente com aquilo, ainda tinha uma esplanada lá em cima, dava para ver e tal. De repente, depois da consulta pública, alterou-se completamente o projeto e não me disseram aqui nada. As pessoas continuam não informadas. Há essa falta de diálogo, essa falta de explicação quando as coisas acontecem. Enfim. E depois, outros pontos que nós achamos importantes, que eu posso elencar rapidamente, que é incentivo ao empreendedorismo, que é importante, a Câmara também tem essa função, focar na diversificação das atividades económicas da ilha, promovendo setores como o turismo sustentável, tecnologias verdes, que estamos atrasados, economia criativa. E outra coisa muito importante, muito importante, é debater qual a solução para o problema da habitação. As soluções atuais não chegam, não são execuíveis. E capacitação profissional, desenvolver programas para equipar as pessoas com capacidades para os setores emergentes da economia. Por exemplo, na escola técnica, eu sei que não depende da Câmara, mas a Câmara poderá, obviamente, pressionar nesse sentido, porque é a que gera a ilha. Não há formação em termos de mecânicos para carros elétricos. Isso é uma situação emergente, que poderemos até exportar técnicos para outros países, por exemplo, da África Ocidental. E pronto, o que eu fixo essencialmente é que haja uma governação transparente e que haja participação comunitária.
José de Pina, essa questão, de facto, da participação comunitária, de se ouvir os munícipes antes de se projetar ou desenvolver qualquer projeto, é fundamental, até para haver uma maior participação, um maior conhecimento e cumplicidade dos munícipes, porque, ao fim e ao cabo, um projeto, uma infraestrutura é construída para servir os munícipes. Obviamente, né? Aliás, está na linha daquilo que é, portanto, recomendado, por exemplo, a questão do orçamento participativo. Ao fim e ao cabo, é para esse princípio, não é? Para a observância desse princípio, não é? É fundamental que qualquer obra, como diz, portanto, as previsões orçamentais sejam baseadas em atividades e intervenções, não é, negociadas com a população para que se serve, não é? Você faz um mercado municipal, não é? É ver, portanto, a localização, não é? Se calhar, se tivessem pensado melhor a localização, hoje teríamos um mercado municipal, não é? Porque aquela não era a melhor localização, não é? A tipologia, o próprio layout, as próprias condições dentro do mercado. Portanto, esse é um exemplo de que você deve, de facto, discutir com a população que irá beneficiar das infraestruturas, porque você corre perigo de, quando a infraestrutura estiver pronto, as pessoas disserem que não serve. Nós já vimos isso até em projetos do governo, quando fizeram navios de pesca, 10 navios, e quando eram os pescadores, os operadores de pesca, disseram: não, esse navio não serve para o nosso tipo de pesca, não serve, não é? E ficaram assim, imagina, 10 unidades de pesca na altura. Isso é um exemplo, não é? Vi um mercado a ser feito em Santa Catarina, depois as pessoas disseram: não, mas isso não serve, não é? Para nós não vamos aceitar essa infraestrutura. Imagina, são no menos 200 e tal mil contos, não é? Você faz e no fim não serve. Portanto, é preciso portanto, esse negociar previamente, não é, com a parte beneficiadora, não é, que sabem mais ou menos o que é preciso para exercerem adequadamente as suas atividades. Salvador Mascarenhas, e continuando com esse tema, também muitas vozes dizem ser fundamental de se traçar um projeto, mesmo que possa ser pequeno, mas que não seja uma coisa feita à pressa, a correr para certos momentos, e depois 2, 3 dias aquilo não tem sustentabilidade ou não tem qualidade, e depois admitamos, você investe para um país pequeno como Cabo Verde e sobretudo há muitos municípios pequenos com parcos recursos, que se você investe 2.000 contos mal investidos, faz falta, não é? Portanto, há que também se ter em linha de conta esse pormenor, qualquer verba que for aplicada, ser bem aplicada para poder servir bem as populações. Em 2.000 fala em 3.000, já sabe o que eu estou a dizer. Sim, temos de ter rigor, e a sociedade civil, neste caso, reagiu, no caso dos 3.000 contos, e a resposta que nós temos, tanto das autoridades como do próprio Ministério, é: calem a boca, porque vocês não entendem nada do assunto. A ARAP, quando enviamos uma carta a suspeitar, eu não tenho a certeza, porque de facto ele disse que eu não sou técnico, mas toda a gente suspeitava, falei com alguns arquitetos, alguns engenheiros, sim, 3.000 contos é demais para umas escadas e tal. E eu enviei uma carta à ARAP, eu disse: isto não vai ficar só por, entre aspas, bocas no Facebook, vamos mandar uma carta à ARAP, que é o organismo que deve combater a corrupção, que é o organismo que existe para regular as aquisições públicas. Enviámos uma carta à ARAP com uma publicação do governo onde dizia que se gastou esse dinheiro. E a ARAP responde-nos, eu fiquei completamente espantado: meus senhores não enviaram elementos suficientes. Eu telefono à ARAP, depois de muitas voltas consigo falar com a jurista, e ela diz-me que sim, que faltava o caderno de encargos, os recibos, o resultado do concurso, quem concorreu, quem não concorreu. Disse: ó, minha senhora, eu nunca vou ter acesso a isso. E naquele momento que eu falava com ela, eu ia procurando na internet ver o caderno de encargos, não encontrei, se calhar está em algum canto escondido. E disse: está bem, então envia uma carta a dizer que não tem esses documentos que a gente procura. Nunca mais nos responderam. E o ministro, irritadíssimo com o assunto, ele dá uma conferência na Holanda a dizer que há um veterinário que não percebe nada de construções náuticas, navais, ou no mar,
e que pensa que construir uma escada no mar é a mesma coisa que construir a escada em sua casa. Ou seja, isso demove. Por isso é que eu digo que as pessoas têm algum medo. Não é medo de serem presas, é medo de serem enxovalhadas, é medo de serem ostracizadas, é medo de serem canceladas. É isso é que existe. Porque é que uma pessoa me chama para a rua, às vezes, para fazer queixa a Socorro-se que as lâmpadas da Eletra não acendem há 3 meses e dizem, olha, eu peço anonimato. Eu digo, mas porquê que quer anonimato? Isso é que acontece, porque as pessoas têm esse medo. Há uma pressão permanente para as pessoas estarem caladas. E o que é que leva para a que as pessoas tenham esse medo? Não se está num Estado de Direito Democrático? Sim, é verdade, mas somos canceladas, somos ostracizadas, dizem, tu queres é problemas. Nós vivemos num país muito pequeno, todas as pessoas conhecem-se umas às outras. E então às vezes é um amigo que está ligado àquilo. Por exemplo, também há esta questão. As pessoas têm medo de serem... tu queres é problemas. Acho que é uma coisa que herdamos desde o tempo colonial, do Partido Único. Medo ou da escravatura, não sei. Isto um sociólogo é capaz de responder bem. Porquê é que nós temos medo de problemas, entre aspas? Porque a vida temos sempre de enfrentar problemas. E isso é que eu digo aos meus filhos. Vais ter sempre problemas na vida. E isso é que se calhar é a riqueza da vida. É resolver os problemas. É como se fosse um jogo. Nós não podemos estar a pensar... estar sempre no nosso zona de conforto. Temos de sair às vezes. E isso é que dá, para mim, é o que dá a alegria de viver também. Resolver desafios de uma forma pacífica, como é óbvio. E a participação cívica é fundamental. Eu acho que o governo deveria ter um programa para estimular a cidadania ativa. Na Suécia eles têm estas coisas, mas estou a falar de um país super evoluído, onde as pessoas aprendem como estimular a cidadania ativa, como reclamar, como manifestar, até tem programas de como agir se vier uma ditadura. E neste caso dos municípios, pegando naquilo que diz o Salvador, José de Pina, a instituição do provedor, o provedor do munícipe, seria importante? O que é que acha? Sim, acho que sim. Não sei. Não é? É muito bom, aliás, para vermos o trabalho que a Provedoria da República anda a fazer. Eu penso que é importante ter essa figura ao par de ONGs e associações comunitárias, de forma a acompanhar o Governo e a Câmara na boa governação dos municípios. Há questões que os políticos não veem ou não querem ver. Há interesses que são mais dos cidadãos, da parte de cidadãos e das suas associações, não é? Versus os políticos. Os políticos têm o seu programa, têm o seu interesse. Por isso é fundamental haver figuras desse tipo, de forma a assegurar que muitos outros interesses dos municípios sejam salvaguardados. Eu queria, não sei se permite a realização, focar um bocado naquilo que vamos fazer, não é? São os compromissos dos candidatos, no que diz respeito àquilo que eu observo, portanto, o trabalho dos executivos camarários, principalmente aqui no sul do país, e vejo que é preciso que esses compromissos tenham os seguintes contornos concretos, não é? Nós, por cá, portanto, em municípios cá que estão mais próximos, eu acho que definitivamente os candidatos devem assegurar um programa que efetive a construção e reabilitação da habitação social. Eu vou rapidamente listar algumas das atribuições da Câmara, não do Governo, não é? Que deve ser reforçado pelos candidatos nos próximos mandatos, não é? Principalmente baseado na experiência de alguns municípios cá ao sul, não é? Portanto, essa questão da habitação social aqui na praia, não é? Tanto o Governo, o município tem feito alguma coisa, o Governo tem dito que faz alguma coisa em matéria de reabilitação, mas de facto nós precisamos de um programa especial no caso da praia, por exemplo, de construção e reabilitação.
reabilitação sim, mas também mas construção aí de habitação social. A colaboração, parceria estreita entre as autarquias e o governo é fundamental para não se ficar naquela é uma matéria da competência da Câmara, quer dizer, o cidadão não quer saber, saber é que se faça e em condições. E mesmo de disputa de protagonismo e inclusivamente da própria propriedade de terrenos. Você viu o que se passou, não é? Estávamos para receber, portanto, para ter 300 e tal habitações sociais. Finalmente, a praia não tem tido habitações sociais construídas pelo governo e pela Câmara anterior, não é? Mas não foi para a frente por causa de disputa. O terreno é de quem? Não é? Você vê aqui a luta, os desentendimentos que têm caracterizado a situação cá na praia, infelizmente. Eu penso que ultimamente a Câmara vem avançando com alguns projetos, aplaudimos, não é? Mas durante muito tempo passamos isso. Portanto, habitação social. É preciso um programa especial para a praia. Não tem tido. Algumas ilhas têm tido. Chineses financiaram, foi para Sal, foi para a praia, aquilo que era para a praia não avançou, etc. Mas pronto, um programa de habitação social para os municípios. A continuação da alocação de meios fundos para a reabilitação urbana. Tem havido municípios com problemas, não é? Há fundos que vão para alguns municípios. Nós vimos isso na Assembleia recentemente, né? A percentagem. Já voltamos para que tanto o Zé como o Salvador voltem a trazer à antena alguns pontos que devem ser principais compromissos dos candidatos concorrentes às próximas eleições autárquicas. Já temos 3 ouvintes inscritos. Vamos começar com o Sr. Luís Gomes. Queremos aqui pedir aos ouvintes que sejam suficientes 2 minutos para cada um, no sentido de permitirmos que haja maior número de pessoas participantes no programa. Já estamos a estabelecer o contacto, então, para podermos conversar com o Sr. Luís Aguiar. Sim, Sr. Luís Aguiar, muito bom dia. Qual é a sua contribuição no programa? Sim, bom dia. Tenha bondade. Bom dia. Não é Luís Aguiar, mas sim Luís Gomes. Luís Gomes. Desculpa, é Luís Gomes. Eu é que disse erradamente, porque está ali escrito bem o seu nome, Luís Gomes. Bom dia. Já que a conversa era para falar sobre, segundo a jornalista, que a campanha já tinha aproximado de passos largos, mas, na minha opinião, já está a campanha há muito tempo. Na Cabo Verde em geral, por exemplo, que há outras partes, mas na São Vicente, de focar na São Vicente. A campanha na São Vicente começa há muito tempo. Tanto há muito tempo que a campanha começa. Sim, Luís Gomes, seria melhor aproveitar esses 2 minutos e dizer quais são os principais compromissos, no meu ponto de vista, que enquanto munícipe, enquanto cidadão, botaste aqui candidatos concorrentes a próximas eleições autárquicas. Sobre a minha opinião, a tua opinião sobre a campanha. Não é sobre campanha. O tema de programa no se caminha para próximas eleições. De nosso ponto de vista, cidadãos, que principais compromissos no TAC aqui, candidatos concorrentes devem assumir a bem de nós municípios? Bom, a minha opinião sobre isso, mesmo sobre a campanha já tinha começado. Minha opinião sobre o que os candidatos devem fazer no município. A primeira coisa que eles têm que fazer é ouvir o município, onde é que nenhum dos candidatos está a ouvir nenhum município antes de fazer nada. Relacionado a candidatos, é para dizer também uma mensagem bem grande para os candidatos, pedir a favor de começar a campanha quando a campanha estiver aberta e não agora. E também para dizer que todos os programas que os candidatos estão a trazer aos municípios, para ter bem claro que os municípios já têm tudo claro que os programas que os candidatos estão a trazer, a programação, o que eles têm que fazer, todos fazem de esperar que, desse volta, alguém está a tentar trazer algo quando eles trazem nessas campanhas, para resolver bem do município. Essa é a minha opinião, como tive a conduzir entre pouco tempo, era só que não tinha que falar mais. Não te agradeço a participação do Sr. Luís Gomes. Sem mais longa, nota bem para a Dona Bela Aguiar, ouvinte assíduo da Opinião Pública e da Rádio de Cabo Verde. Bom dia, Bela, na 12 minutos. Que principais compromissos botaste aqui? Candidatos concorrentes às eleições autárquicas devem assumir a bem de munícipes e a bem de município respectivo. Alô, bom dia, sou jornalista de Jorge Salvador. Bom dia. Um segundo, só para corrigir, na quarta-feira, me falam que aqui estava correto. Um Flama Dr. Mortes foi evacuado, mas não é bem na Secusta.
A minha taxa, a primeira coisa que Cabo Verde, na cada município não deve focar a nós municípios, é na lista. Como que as propostas que está fazendo, na maioria das vezes, está fazendo propostas que está compra. Que está compra, então, na hora que chega lá, lista, vereadores, assim, tudo que complica. Então, pensa, uma presidente de Câmara, o governo, deve fazer um compromisso. A partir do momento que o presidente de Câmara já ganha, o governo que poderia como inimigo, nem eles que poderia o governo como inimigo. Eles têm que trabalhar para cumprir aquilo que dentro de 4 anos é possível de fazer num país pobre, mora Cabo Verde. Última questão que eu queria falar, a licença, que o professor Salvador está falando, mas as pessoas têm vontade de falar coisas, mas que está falando porque tem medo. Não, professor Salvador, me dê a parte ainda pensa, mas calverdianos que tem medo, não. Não vira amanhã, ok? Porque a minha lei, nunca nada, nunca ninguém, eu sinto calverdiano, mas nunca me impedido de falar aquilo que eu sinto. Só antes de abrir boca. Então, abrir boca, tenta falar aquilo que o que levado com o longe, ainda falar de prova. Nunca está falando aquilo que o que levado, ainda fica, nunca se da quinta fase. E depois, pessoas que têm, às vezes, alguns manha na tira, alguns proveitos, é que acabar da cara, para falar. Aquele que é nosso problema hoje na Cabo Verde. Na maior parte dos municípios, nosso problema é que não está posto na cabeça de lista, que é presidente, o resto nunca está hoje. No mês que tem técnicos nas câmaras, que é o que fala, que fica a pé, que mostra argumento, que já está bem para frente. Muito bem. Vai só conversa, está para ter. Presidente de Câmara, o vereador está falha demais. 4 anos está para ter, assim, ora bem que devemos fazer um pontinho para ir, uma estrelinha para ir, para enganar a população. População que não se esperta. Muito okay, bem, muito bem, Dona Bela Guiar, não te agradeço essa participação ali no programa Opinião Pública. Agora não te conversa com o senhor Manuel da Conceição de São Vicente, também 12 minutos, para falar ali com o Zequinho, taxa de principais compromissos que o candidato deve assumir, portanto, candidatos às eleições autárquicas. Bom dia, Sr. jornalista, vou ser direto, 2 minutos não dá para nada. É só para dizer que tem que comprometer primeiro com o seu local, São Vicente, Brava, Santo Antão, sinceramente. E depois, é ser sério, ser transparente, não fazer, portanto, não fazer compra de votos nem de consciência das pessoas, deixar as pessoas tranquilamente escolher os candidatos que servem para cada local. Apesar de que eu tenho outros direitos também deve ter respeito em relação às câmaras, mas isso, no momento certo, também falarei sobre isso, porque os jornalistas não nos perguntam quando é necessário fazer coisas pertinentes. Em relação a esses compromissos, nós estamos a ver claramente que os que estão no poder, os candidatos que estão no poder, estão a falar para as pessoas, mas isso é mentira. Durante 4 anos não fizeram nada das pessoas porque estão para as pessoas. Em relação aos independentes e aqueles que vão entrar de novo e querem entrar na corrida, é preciso que se faça coligação para realmente mudar o que está a passar agora em Cabo Verde, a nível central e a nível local, principalmente a nível local. Em São Vicente, de verdade aos céus. Por isso, é preciso que haja mudança, é preciso que o povo haja. E como a maioria do nosso povo não sabe votar, a maioria do nosso povo é analfabeto político, vou dizer claramente, portanto, não tem medo de dizer isso, não tem escola, se compram rapidamente os votos, estão fazendo festa, estão dando comida, e outros mais, não é? E pensam que enganam, os outros estão inteligentes. Exato. Somos uma minoria que estamos inteligentes. Está a pedir que o povo seja consciente e não se deixe levar por troca de algo. Sim. Exatamente. Muito bem. Claro. Sr. Manuel Conceição, não tenho que ficar por ali porque não tem mais 2 ouvintes. Não, vou concluir. Rapidamente. Vou concluir. Eu era candidato independente. Afastei-me porque já estou farto dessas coisas de Cabo Verde e São Vicente em particular. Muito Por isso bem. não vou avançar muito, mas quando for a altura eu gostaria que vocês abrissem devidamente a gente falar. Teremos a oportunidade. Aqui na Rádio Cabo Verde é um programa, é uma rádio pública, temos que dar vez e voz a todos os cidadãos. Mas 2 minutos não dá para nada. Não dá para nada. Exatamente, mas teremos outras oportunidades. Muito obrigado, Manuel da Conceição, por mais esta participação. Senhor Jorge Gomes, também de São Vicente, muito bom dia. Quais são os principais compromissos que acha que os candidatos devem observar? Muito bom dia, senhor jornalista. Bom dia, senhor Salvador.
Sr. José de Pina, bom dia Cabo Verde e também na diáspora. Minha modesta opinião, falando diretamente com as candidaturas, os candidatos que devem candidatar, que devem ser honestos, principalmente nas promessas, porque Cabo Verdeano já está farto de promessas enganosas. E, minha opinião, qualquer candidato vencedor pode pensar qual é o tipo de responsabilidade, qual é o termo de responsabilidade que ele te assumir. Ele quer te assumir a responsabilidade partidária. Ele quer te assumir a responsabilidade individual. Ele te assumiu a responsabilidade de Cabo Verde, dos cabo-verdianos de uma forma em geral. Por isso, minha opinião, e sabendo que este minutinho de dar gente para nada, quando eu poder exprimir o raciocínio daquilo que você deve exprimir ao bem da sociedade, ao bem social, minha opinião, nada deve fazer nós promessas enganosas. Fazer aquilo que bota poder, abranger boa população cabo-verdiana, tanto aquele que pobla, mas aquele que não pobla, porque nós tudo é igual. Olá é quem que vou entender que mete a valer. E por conta de esperar que nós também tem uma campanha limpa, uma campanha sem comprar ninguém. Agora, só de ser comprado é que são ignorantes. Porque nem estou já que na altura de campanha alguém oferecer, vou já que vou tomar o dinheiro. Agora, lá na urna não te entender. Obrigada. Muito bem. Muito obrigado, Sr. Jorge Gomes, para mais essa participação. E para não ficar a participação do ouvinte, é o Sr. Alfredo Chantre. Muito bom dia. Qual é a participação? Bom dia. Primeiro compromisso que o candidato deve ter é que ser própria consciência. Ou seja, por outras palavras, que a plataforma eleitoral deve ser uma plataforma realista, capaz de ser execuível. E não inventar coisas que não é possível ser realizado. Outro aspecto, por exemplo, seria bom que candidatos em cada zona, deixa-me dar 3 exemplos. Por exemplo, na São Antônio, na Conselho de Porto Novo, candidatos que vão na Berlim, uma zona que tem lá, que vão na Monterique, outra zona, que vão na Lajetes, e perguntar às pessoas o que os outros acham que durante os 4 anos é possível fazer ali e que é necessário fazer. Assim que a plataforma está a ser mais realista, né? Mais realista. Ainda, outra sugestão. Podia ter também um grupo de 3 ou 5 pessoas, o máximo, pudesse fazer parte de uma equipa, que não podia chamar equipa, ou grupo de observadores, que pudesse, durante o mandato, observar-se, acompanhar-se a evolução e materialização do programa, ou de plataforma, por forma a controlar melhor, digamos, a execuibilidade daquilo que o candidato propôs. Isso estava a facilitar bastante. Para além de ter, não que substituir, digamos, como é que se diz, deputados municipais, cada um tem a sua função, mas isso seria pessoas independentes, sem cor partidária, pessoa-me a referir a esse tal grupo de observadores. Assim estava a tornar um programa muito mais interessante. Ainda também, quanto à questão dos delegados municipais, por exemplo, na São Antônio, caso Porto Novo, Ribeira Grande, Paúl, delegados municipais devem ser pessoas que não deem camisola de A, B ou C. Deve ser pessoas que conhecem lugar, deve ser pessoas que têm empatia com aquela comunidade, ou seja, pessoas que de facto aquela comunidade te gosta. E pessoas, claro, a competência, nesse caso, habilitações, tem que ter, de acordo com a lei. Finalmente, esquisito governo e câmaras estão na guerra através de rádio, televisão, redes sociais, etc. Não faz sentido. Exemplo, Câmara de Praia, que governe, nunca te culpar, nunca te dizer quem é culpado, ou quem tem culpa, ou quem tem culpa. É muito feio, mesmo a nível internacional, é feio este tipo de dizer Câmara é de PCV, Câmara é de MPD, que acho que
que tem Câmara de MPD, nem PCV, nem seja o que for. É Câmara Municipal. Muito bem. Que foi eleita e pronto. Né? Pronto, é só isso. Muito obrigado a participação também aí do Sr. Alfredo Chente. Estamos a caminhar a passos largos para o término do programa, mas vamos voltar aos nossos convidados. Começo por si, Salvador Mascarenha, por aquilo que ouviu dos ouvintes, que comentários lhe merecem? Sim, a senhora Bela Guiar disse que as pessoas não têm medo. Têm sim, porque, por exemplo, em São Vicente, a Câmara emprega 1000 pessoas. É a Câmara que tem mais empregados, ou mais de 1000. E nós sabemos que, mesmo não só na estrutura superior do Presidente, mas no meio, há uma gestão partidária. Nós temos uma grande mistura, promiscuidade entre governo e Estado, ou seja, os governos mudam, tanto local como nacional, trocam as pessoas também que deveriam estar lá por mérito. E então as pessoas sempre têm medo de serem despedidas ou de serem colocadas num sítio onde ganham menos ou que não têm interesse. Têm sempre medo. Muitas pessoas trabalham porque o Estado é a maior empresa do país, entre aspas. Então muita gente, arquitetos, engenheiros, construtores civis, trabalham com o Estado. Então não podem... Eles sabem que vão sofrer consequências se aparecerem. Por isso também esse medo acontece muitas vezes. O Sr. Alfredo Santos disse uma coisa importante, que devem perguntar aos munícipes, e isso é que eu disse de início e volto a insistir: ouçam as pessoas. E também, quando ele diz que os delegados municipais deviam ser independentes, é tal confusão entre Estado e Governo. E isso, quando ele diz que devia haver uma espécie de plataforma ou grupo de observação, isso resolve-se estimulando a cidadania ativa. Os cidadãos é que deverão ser os watchdogs, os observadores. Nós, no Socorro, tentamos fazer isso. Então, o Sr. Ministro do Mar, eu tenho que estar a referi-lo porque ele às vezes é tão ridículo nas coisas. Ele diz, e ele passa a vida em São Vicente com o telemóvel na mão a ver o que está mal. Era bom que eu passasse a vida a fazer isso. Não tenho tempo, infelizmente. Mas isso era bom que todos os cidadãos passassem a vida com o telemóvel na mão a ver o que está mal, não é? E para podermos verificar se as coisas correm bem. Isso é que é um país correto, um país que seja democrático. Tem de haver uma vigilância dos cidadãos perante os eleitos, que são, na ótica, e na verdade deveria ser, o Ulisses está sempre a dizer, o Sr. Primeiro-Ministro, que eles são meros funcionários do Estado. Mas na verdade não é bem isso. Eu posso continuar a falar sobre algumas coisas, além disso? Deixa-me também perguntar aqui. É rápido. Ok, então vamos... Pronto, sobre as minhas ideias da governação local, há pontos essenciais, que é a habitação. Em São Vicente... Eu estou de acordo em parte com o que o Sr. Jorge diz, da própria, mas eu acho que tem de haver um debate. É como disse, as coisas não podem ser feitas à toa. Tem de haver um debate, uma procura de uma solução. Não é possível, e ele disse bem que os chineses fizeram aqui, mas aquilo é uma gota d'água no oceano das casas de lata ou seja, tem havido um aumento exponencial das casas de lata e um aumento aritmético das casas para todos. Não vão resolver o problema, além das casas para todos serem manipuladas politicamente, o que é uma coisa triste. Houve um programa muito interessante que era Outros Bairros, acho que vocês se recordam, que havia um arquiteto português que fez um trabalho belíssimo, depois saiu daqui muito triste. A ministra Eunice não se deu bem com ele, não sei porquê. Mas... ele dialogava com as pessoas e não fazia caso às pessoas. Dava trabalho às pessoas para infraestruturar a zona. Apareceram as calçadeiras de Aldebomba, as calceteiras de Aldebomba, e elas, ao calcetarem, ganhavam dinheiro para recuperar as casas. Isso é lindo e isso é que nós queremos. Um país não de gente de mão estendida, mas de gente trabalhadora e que faz por elas. Muito bem. E isso é que eu acho. E mais uma coisa muito importante para mim, eu sou veterinário. É preciso haver uma gestão da população canina, uma gestão ética. E isso eu já escrevi vários programas, várias formas de fazer isso. Porque é um problema grave para a saúde pública, para os cães, para tudo. E, ultimamente, em São Vicente, a Câmara resolveu agarrar todos os cães da rua, meter no canil, sem água nem comida. Eu e outros voluntários temos ido lá levar comida e água. Depois a Câmara reagiu e foram levar 4 quilos para 36 cães. E cada dia mais. Pronto, é só esse pormenor que para mim é de extrema importância e qualquer candidato deve ter um veterinário camarário. Eu não estou a dizer a tempo inteiro e não tem que ser eu, nem tenho tempo para isso. Portanto, não estou a promover emprego para mim, podem dizer. É importante. O veterinário camarário tem várias funções. Além de controlar os cães, inspecionar os restaurantes, o mercado de peixe, por exemplo, não tem inspeção nenhuma, e por aí afora. É preciso ter um serviço de saneamento urbano como deve ser. Nós temos de debater e fazer algo diferente. A cidade está suja.
Eu sugeri, por exemplo, contentores subterrâneos, é um grande investimento, por aí 20 mil contos, mas compensa. Portanto, eu gostaria que os candidatos pensassem nesses pontos também importantes, além da habitação e outras que são importantes. Obrigado. Obrigado, Salvador. Certamente que teremos até a realização das eleições autárquicas muitos espaços para debates destes e outros temas aqui na Rádio Cabo Verde. Zé de Pina também, uma leitura sobre aquilo que as pessoas, os ouvintes disseram e acrescentar algo que a própria tem aqui. Basicamente para reforçar a questão dos participantes relativa à honestidade dos candidatos. Nós já falámos mais ou menos sobre isso. Nada de promessas enganosas, como diz alguém, realismo, não é? Nos projetos, nós já falámos sobre isso. A interação, não é, com o eleitorado deve poder participar sem restrições, como diz a Bela Guiar. E programas fatíveis, de facto, das que são das competências das câmaras. Só para terminar rapidamente o que eu acho que é fulcrar nesse programa, não é? A expectativa em relação aos candidatos, em relação aos projetos municipais, não é? Nós achamos que deve haver um melhor desempenho dos executivos camarários na obtenção de fundos. Não é? Deve apresentar conta, deve ter accountability, deve ter capacidade de apresentação e execução de projetos, não é? Para poder conseguir os fundos sem problemas que o governo tem dito, não é? Relativamente a câmaras que não conseguem os fundos de ambiente, turismo, o PRA, etc. Não é? É preciso que os candidatos garantam a implementação, é preciso reforçar isso, os projetos municipais, como, portanto, a ligação de vias intra-bairros, nas zonas rurais também, não é? A construção e a reabilitação de escolas, são algumas, portanto, são da competência das câmaras, a saúde, desporto e cultura, com colaboração do governo, claramente, não é? Na praia temos perdido, por exemplo, não é? Feira de artesanato, centro de artesanato, portanto, e muitas atividades, né? Todo mundo canta, cultura, estamos tido a perder, o conservatório perdemos, enfim, portanto, há muita coisa a fazer nessa matéria no que diz respeito ao desempenho da Câmara. A segurança, a fiscalização da parte da Câmara, as zonas costeiras portanto, sistema de saneamento, não é? Recolha e tratamento de resíduos. Portanto, isso em relação, não é, ao desempenho, portanto, às atribuições da Câmara. Há uma categoria muito importante, né, do desempenho da Câmara, que é o trabalho com o Governo, para que os projetos estruturantes do seu município aconteçam. Porque ele não vai poder trabalhar se algumas condições estruturantes sejam criados nesse município, não é? Para poder, portanto, garantir o desenvolvimento uma maior parceria e colaboração, diálogo com o Governo. Zé, deixa-me ir a São Vicente só porque, para dar um minuto final ao Salvador, para o remate final. Salvador, tens um minuto e meio para o remate final. O que eu gostaria, que eu ouço a voz das pessoas e que o nosso movimento também pretende, é que tenhamos um Presidente da Câmara que seja um indivíduo capaz de reunir pessoas mais inteligentes que ele para discutir os problemas do país. Ou seja, ele tem de ter uma equipa, eu estou a dizer mais inteligente que ele, uma equipa bastante boa. E esta equipa, junto com ele, deve começar, passando a expressão, a dar algum mão na mesa de vez em quando por São Vicente. São Vicente foi metido num canto. E então, por exemplo, nós, o atletismo nasceu aqui, não temos uma pista de tartan. Os nossos atletas têm de ir treinar na praia ou no sal. Os transportes são uma lástima, paga-se o dobro aqui para sair de Cabo Verde relativamente ao sal ou à praia, não é normal. O Presidente da Câmara deve exigir, junto com os cidadãos, se for preciso sairmos à rua, sairemos juntos. Nós temos também de exigir mais autonomia para esta ilha. O Sr. Ulisses prometeu fazer uma experiência de regionalização que poderia ser feita, porque era uma experiência, não era preciso alterar a Constituição. Mas depois, de repente, voltou atrás, o que levou a que fôssemos pará-lo na estrada do aeroporto, senão eu não dormiria descansado, a dizer que ele mentiu, porque é importante que esta ilha tenha mais oxigênio e todo o Cabo Verde ganha com isso. Nós não somos nada contra mais nada. O que nós queremos dizer é isso. Tem de haver
um presidente de Câmara que diga São Vicente... Que vista, neste caso está a falar de São Vicente, mas que vista a camisola do seu município, da sua localidade. Sim, mas isso não é mau. Há um bairrismo positivo. Não estou a dizer... A própria defende, eu acho muito bem. Não estou a dizer que seja beiras, mas como estamos a falar a nível nacional, o programa nacional, que seja São Vicente, que seja do respectivo município. Nós já não somos o segundo município em orçamento de Estado, por exemplo. É triste. Muito bem. Só lhe dizer, já nem somos isso, o segundo município. Muito bem, Salvador, nós agradecemos e contamos sempre com a sua participação. Zé de Pina, também 1 minuto e meio para terminarmos. Sim, portanto, eu estava a falar, portanto, em relação a projetos do governo para o município, não é? É uma situação desesperante que estamos, por exemplo, aqui na Praia. Quando eu digo na Praia, se calhar outros municípios estão na situação análoga, não é? É preciso, de facto, haver um trabalho com o governo, haver diplomacia, não haver arrogância, narcisismo, etc., nessa relação, porque é para o município que você vai trabalhar, não é? Portanto, é desesperante o facto de não termos mais projetos infraestruturantes cá na praia, como por exemplo o Parque Industrial, ficamos sem ter, o Centro de Convenções, que até tem financiamento chinês, mas que não avança, os epicentros de agronegócio, Praça Financeira, não é? Aqui para Santiago, portanto, as administrações marítimas competentes no setor do mar, não temos quase nada, principalmente no interior de Santiago e em algumas outras ilhas. Voltaremos a ter, Zé de Pina, a oportunidade para falar... Os complexos hoteleiros que são anunciados que não vêm, o saneamento que continua com a ligação de esgotos 40% na capital do país, aeroportos inadequados de segurança, ordenamento costeiro. Teremos ao longo dos tempos oportunidades aqui na Rádio de Cabo Verde. Agradecemos o Zé de Pina da ProPraia, juntamente com o Salvador Mascarenhas do Socorro, que foram os nossos convidados para mais esta edição da Opinião Pública. A técnica, o Daniel Cunha nos estúdios do Mindelo, Mira Cardoso aqui nos estúdios da Praia, na comunicação Eugênio Teixeira, a todos os ouvintes que participaram, os nossos agradecimentos. Voltamos com a Opinião Pública na próxima segunda-feira para mais uma edição. Um bom fim